Alerta: este episódio pode conter cenas não apropriadas para crianças. Aconselhamos discrição ao assistir. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao LD Live. Nós recebemos muitos pedidos sobre animes, especificamente sobre Dragon Ball Z, e hoje nós vamos falar sobre o que está errado com Dragon Ball Z. LED Live. Silver 9000! Isso aí, obrigado por se juntar a nós, pessoal. Nós recebemos muitos pedidos sobre animes durante os anos, e realmente é um tópico gigantesco. Não é um desenho específico, é todo um gênero, mas o negócio sobre os animes é que a cultura que vem dos animes não é cristã, então eles são em boa parte confusos e enquanto nós fizemos alguma pesquisa sobre o assunto, nós descobrimos que são bem mais sombrios do que a gente tinha imaginado, inclusive as que passam na televisão, que são mais conhecidos. E hoje nós vamos falar só sobre o Dragon Ball Z, porque esse é um dos maiores, mas o documentário expondo os demônios dos animes está sendo feito, está quase sendo lançado, então fiquem de olho. Nós não vamos cobrir tudo o que está nesse documentário hoje. Hoje nós vamos dar só um gostinho sobre o assunto para vocês verem o que está vindo aí. Esse é o Abel, ele está no nosso time por alguns meses, ele vem da Espanha. E sem ele, o momento para esse projeto foi perfeito. As pessoas têm pedido da gente para falar desse assunto por anos, a gente não sabia nem por onde começar. A gente não conhecia muito do assunto. Mas o Abel estava aqui bem no momento certo e, inclusive, ele está voltando para a Espanha. Então, é como se Deus tivesse jogado ele no ministério bem no momento perfeito para fazer esse documentário. Porque eu com certeza não ia assistir aquilo tudo. Quantos episódios tem de Dragon Ball Z, por exemplo? 639. 639. E o Abel conhece todos eles. Ele dizia, olha aí o episódio 34, lá para os 15 minutos, por exemplo. A gente, nossa, cara... Eu não ia sentar e assistir esse tanto de conteúdo assim. Então eu não teria como encontrar tudo que nós encontramos com a tua ajuda, né? Obrigado por ter nos ajudado. E realmente sua ajuda veio num grande projeto. Seria metade da duração. Agora vai ser umas 4 horas mais ou menos. Inclusive a gente teve que dizer para ele, chega, não cabe mais nada no documentário. Então, é só uma maneira de dizer para vocês como Deus abençoa e como o tempo de Deus é perfeito, como Deus coloca as pessoas no ministério no momento certo. Mas primeiro nós queremos agradecer aos nossos doadores do Patreon. Sem vocês nada disso seria possível e com a ajuda de vocês a gente consegue contratar pessoas. Nós queremos dizer que amamos vocês, agradecemos vocês e queremos dizer também que os doadores do Patreon serão os primeiros a receber uma cópia desse documentário como uma forma de agradecimento. E também, se vocês quiserem apoiar esse ministério, vocês podem fazer isso pelo Patreon ou comprar algumas camisetas legais como essas que nós estamos vestindo na tela. Vocês vão ver alguns inscritos nossos vestindo as camisetas também. Eu, inclusive, estou vestindo a camiseta da Escola dos Profetas, que é um ministério de uns amigos nossos, que vocês deviam conferir também. E os documentários que nós mencionamos aqui nesse show, vocês podem comprar na nossa loja virtual, comprar a versão digital dele para fazer download, ou comprar a versão física também para vocês terem um DVD. Então, queria começar esse assunto mostrando para vocês um vídeo de um cara que, na verdade, é um fã do Dragon Ball Z. Ele não se opõe aos animes de forma alguma. Ele não diz nada mal sobre os animes. Mas preste atenção nas palavras que ele usa enquanto ele descreve como os animes se tornaram uma coisa popular na televisão infantil e nos canais infantis. Toonami não era nada menos do que um canto de sereia revolucionário para uma geração de jovens fãs de anime, substituindo os mais antigos e mais tradicionais desenhos do tipo Power Zone com um bloco preenchido quase inteiramente com propriedades orientais, como Gundam Wing, Outlaw Star e Sailor Moon. Até agora, a única maneira real de consumir esses programas era trocando fitas VHS ou baixando legendas de baixa qualidade na internet, feitas por fãs. Mas agora os animes estavam sendo transmitidos diretamente para nossas salas de estar. E foi alucinante. E no centro desse movimento estava o show mais popular da Toonami, que era o Dragon Ball Z. Mas tenha em mente que estamos falando de programas de TV americanos do final dos anos 90, em que a maioria dos desenhos populares eram títulos para a família toda, como Doug e Rugrats, por exemplo. Em comparação, Dragon Ball Z era chocante, parecia ser um portal para um mundo totalmente diferente.
violento e até sombrio. Um tipo de mundo em que vilões incrivelmente poderosos cometiam genocídio sem pensar duas vezes e mostravam terríveis futuros alternativos em que todo o nosso elenco de heróis, bem como a grande maioria da raça humana, teria sido exterminada por malévolos androides psicopatas. Era uma série em que as pessoas podiam sofrer lesões corporais graves e os heróis podiam morrer. Parecia um programa que você não deveria estar assistindo. Um programa que não deveria estar em canais para crianças e, no entanto, estava. E aí, pessoal, o que vocês acham do que ele acabou de falar? Loucura, né? O equívoco. Pensar que só porque a animação é para crianças, eu não entendo isso. A animação é como a descrição, pode ser desenho animado, mas pode ser quase qualquer coisa. Horror animado, pornografia animada, não é para crianças. O que eu acho que é interessante é que esse cara não é um cristão, né? Isso não é um canal cristão, ele não está nem mesmo discutindo a moralidade nesses desenhos, e ele está aqui admitindo, mesmo do ponto de vista secular, que isso sim, parecia ser um show que você não devia estar assistindo, né? Sombrio, chocante, e estava num canal infantil, Toonami. Então muitas pessoas argumentam, bom, não é bem para crianças, é para adultos e qualquer coisa, mas isso está na Toonami, né? E Dragon Ball Z veio no Nicktoons, que é um outro canal infantil. Nicktoons presents Dragon Ball Z Kai. Watch as good battles evil. Então esse desenho está definitivamente querendo alcançar crianças, eles têm brinquedos, mochilas, tudo, definitivamente para crianças. Então nós queremos mostrar para vocês como esse rapaz disse que esse desenho não é para crianças, é chocante. Vamos mostrar para vocês o quão estranho e assustador esse desenho infantil na verdade é. Então, tipo, isso é claramente um adulto, sem camisa, e obviamente se aproximando de um menino pequeno, de uma forma inapropriada. É assustador isso. Mas isso não é só uma cena, isso acontece centenas de vezes nesse desenho. Nós tentamos mostrar o suficiente no documentário para deixar você saber que isso não acontece só uma vez, mas a gente não pôde colocar tudo, é bastante perturbador, tem coisa demais desse tipo. E esse desenho é o anime mais popular que existe. E mesmo alguns dos nossos inscritos no YouTube, a imagem deles são de personagens do Dragon Ball. E nós amamos vocês, pessoal, mas a gente tem que falar a verdade. Nós fizemos um post simplesmente dizendo que íamos falar de animes, e foi o post que a gente recebeu mais likes e comentários na aba comunidade do nosso canal. Uns 800 e tantos comentários ou likes. Alguns dos comentários vão tão longe a ponto de dizer coisas do tipo, pais preocupados, né, dizendo coisas do tipo, minha filha está assistindo isso e eu acho que ela está possuída. E a gente conversa com a pessoa, pergunta por que você acha que ela está possuída? E ela diz, ninguém conhece minha filha como eu e ela não está fazendo nada aparentemente, externamente, mas eu olho para ela e nos olhos dela, na aparência dela, tem essa escuridão, essa diferença que ela parece estar possuída. E essa não é a primeira pessoa que a gente escutou falar esse tipo de coisa. Acho que muitas das crianças pequenas não estão nem preparadas ainda para ter esse tipo de conversa nesse momento, e mesmo assim essas coisas estão ali entrando na mente delas e faz a questão ficar muito difícil, complicada, porque as crianças estão absorvendo isso, mas você não está trazendo isso à atenção delas, não está conversando com elas sobre isso, e isso fica na memória delas. E coisas futuras na vida delas podem despertar esses conceitos. Esse desenho foi lançado nos anos 80, tá até hoje por aí. E mesmo que alguém diga, mas foi adaptada para a televisão americana, não é a mesma coisa. Mas não interessa, quando você se torna um fã desse desenho, você vai na internet, pesquisa tudo, e você vê todas essas coisas estranhas, absurdas, como esta aqui. A peek at your underwear. Dirty old man! Well, if being made into an embarrassing object is what it takes to get my wish, then okay!
I duped them into thinking this bothers me, and I get an easy Dragon Ball. Heck, underwear's... Eu enganei ele para ele achar que isso me incomoda. Não é nada diferente de mostrar um biquíni. Oh, the shade! Uau. O que nós estamos vendo aqui é que esse desenho foi classificado como Y7, ou seja, para crianças de 7 anos para cima. E nessa cena, ele queria ver a calcinha dela, mas ela levanta a saia e não tem nenhuma calcinha, ela está pelada. A gente teve que colocar um bonequinho lá para poder esconder, foi a gente que colocou para cobrir, porque no desenho você realmente vê ela pelada. E tem vários desse tipo de clipes como esse durante a nossa pesquisa, a gente viu que a gente não pode nem mesmo apresentar isso no programa. É totalmente inapropriado. Mas, e pedofilia é totalmente contra as leis. Ela tem 16 anos e ele mais de 300. É, um homem velho querendo ver uma garotinha de calcinha. E isso acontece muito com esse personagem, né? Toda vez que ele vê uma mulher, uma moça bonita, atrativa, sai sangue do nariz dele para poder demonstrar que ele está excitado. Toda vez que ele vê uma moça bonita, ele tenta manipular ela de alguma maneira para poder ver o corpo dela e tal. Isso sempre acontece. E você vê as lacunas, né? Porque é um desenho, então as pessoas podem ficar peladas e ir para crianças, isso? Mas se fossem seres humanos de verdade, seria para maiores de 18? Então quer dizer que se é para maiores de 18, se for mostrar sangue vermelho, mas se for verde, azul, aí tá ok para crianças. Mas violência é violência, nudez é nudez. E nós sabemos que tem muita sexualidade em desenhos animados. E eu escutei e pesquisei um pouco a respeito de que no Japão é ilegal mostrar nudez real, mas nos desenhos tá ok, não tem problema. Então eles literalmente colocam todo esse lixo nos desenhos animados como forma de expressão. Talvez eles se sintam meio reprimidos na vida real e daí colocam nos desenhos e isso acaba sendo direcionado para as crianças e é terrível. Mas voltando para o assunto da mãe que disse, eu conheço minha filha, alguma coisa está errada. Crescendo com pessoas que eram grandes fãs de animes, eles parecem que vão para alguns extremos. Como se fosse uma cultura que você, quando assiste isso, você vai para extremos. Por exemplo, eu vi pessoas que eram bastante preguiçosas, tímidas ou pareciam frágeis. Assim, não sei exatamente o que estava acontecendo, mas é o que eu percebia. Porque de repente eles estavam brigando uns com os outros nos corredores, como se fossem personagens do desenho. E eu pensava, pessoal, vamos devagar aí, o que está acontecendo? Como se eles estivessem num mundo completamente diferente, se nem estivesse aqui e tal. É realmente desse jeito mesmo. Ok, tem gente que diz assim, eu gosto de Matrix, eu gosto disso, daquilo. Mas eles geralmente não saem por aí vestidos de casaco preto e óculos escuros. Quando as pessoas realmente são fãs de animes, elas geralmente colocam isso nas paredes e tal. O Abel mostrou pra gente um vídeo, por exemplo, de um cara que praticamente transformou a casa dele num depósito de estátuas de bonecos do desenho do Dragon Ball. Uma delas, inclusive, custou mais $7 mil, do Vegeta. E você estava mostrando pra gente vários produtos, né, do mundo do Dragon Ball que está à venda na internet. O que seria o quê? eBay, Amazon, milhares de dólares por figuras ridículas. O Funko Pop. Na Amazon estava mais de $3 mil por um negocinho de plástico de cabeça grande. E normalmente é uma coisa que você mantém na caixa, você nem nunca toca nele. É como se virasse o seu ídolo. É isso que eu estava pensando, né? É como se você pode literalmente comparar com uma casa em que você entra e tem Buda de parede a parede. Você estava dizendo que existe tipo uma lacuna, né? Porque é desenho animado, mas existe na verdade esse tipo de desenho feito para homens adultos, pornografia animada, e os homens procuram por isso porque parece muito realista e tal. Mas não é só porque é um desenho que torna isso ok ou bonito, nem nada disso. E nós sabemos quem cria as regras, as diretrizes para esse tipo de coisa? Acho que nesse universo não existe muito de... Bom, baseando do país onde eles produzem, acho que é o que é ok para eles lá, eles tentam de alguma maneira adaptar para fazer ficar ok para o nosso país. Uma coisa que eu notei é que o nosso país com o passar do tempo, a moral meio que decai de qualquer maneira, ou algo do tipo. Mas, como eu disse, esse desenho foi produzido lá para os anos 80, então no Japão, ou seja lá onde for que eles produziram isso, eles já estão fazendo esse tipo de coisa já há muito tempo, e nós estamos tendo acesso agora na Netflix. E o Neon Genesis, por exemplo, é um show dos anos 90, que nós estamos tendo acesso agora. É como se as nossas morais estão decaindo, então esse tipo de coisa se torna aceitável e vai para a Netflix.
Mas não funciona dos dois lados, né? Vem para o nosso lado, esse tipo de material, eles tentam mudar alguma coisa, mas não ajuda muito. Mas nós tentamos mandar coisas para lá também, como por exemplo, foi feito aquele filme Venom e foi banido na China. Então, como assim? Né? Não faz sentido. E é curioso como eles banem alguns tipos de cristianismo, mas esse tipo de desenho tá ok. Tem um outro anime chamado Nanatsu no Tatsai, que quando você olha na maioria das capas da frente deles, quase todas as mulheres estão peladas. Qual que é o nome dele? Seven Deadly Sins. No Japão ele chama Nanatsu no Tatsai. Nós estamos falando de vários animes nesse documentário, pessoal, se preparem, vocês vão se impressionar. Então, falando de pessoas que realmente estão imersas nessa cultura de animes e que literalmente incorporam os personagens, eu e o Scott fomos numa convenção de quadrinhos. Tivemos até que infiltrar lá dentro com uns crachás antigos que a gente tinha. Ninguém perguntou nada. A gente não pagou pro evento, mas a gente também não estava indo participar. A gente só queria conversar com algumas dessas pessoas que estavam lá. E foi bem interessante, veja só. Eu amo animes? Eu amo, não tem como eu assistir demais. Então, defina amor pra mim. Você assiste toda semana? Todo dia? Oh, uau. Todo dia, oh, uau. Tipo, eu estudo a Bíblia todo dia? Quê? Eles não entendem esse tipo de coisa. Mas o interessante é que essa convenção não era uma convenção de animes, né? Era uma convenção... Isso mesmo, essa era uma convenção de revista em quadrinhos. Ou seja, as pessoas tinham que ir vestidas como personagens de revistas em quadrinhos, e algumas pessoas que nós entrevistamos não estavam vestidas como personagens de animes, mas todas elas, 100%, diziam, eu amo anime. E eu acho que enquanto a gente estava lá, não teve nenhuma pessoa que disse algo, o quê? O que é isso? Todos eles disseram literalmente, é isso aí, não, amo demais, não sei o quê, e daí eles contavam as histórias. Mas eu fiquei bastante chocado ver que tem tanta gente assim ligada em animes, porque eu não cresci vendo essas coisas. Então, aqui tem outro vídeo do mesmo evento, em que nós queremos descobrir com que idade essas pessoas começaram a assistir animes, e que desenhos, e o que levou eles a entrar nesse mundo, veja só. Então, qual foi o primeiro anime que você assistiu? Naruto, Nana, Wolf's Rain, todos os que você imaginar. E com que idade você começou a assistir? Bem jovem. Meu pai, ele gostava muito do Dragon Ball, e ele tinha um monte de fitas VHS. Ele ainda tem. Toda a saga Freeza ele tem em VHS. Então, por quanto tempo você está indo nos animes? Mais ou menos um ano. E qual a sua idade? Eu tenho 11 anos. Com que idade? Claro, uns 8 anos de idade, provavelmente. Tava passando no canal adulto da TV a cabo enquanto eu não devia estar acordada, mas eu assisti assim mesmo. Será que seus pais teriam aprovado? Eu acho que não, mas aqui estou eu hoje, coberta de tinta azul. Então, por quanto tempo você tem assistido animes? Quando foi a primeira vez que você começou a assistir? Meu primeiro anime foi na 5ª série, foi Attack on Titan, que foi um erro. Então, daí ela dá toda uma explicação do porquê foi um erro assistir Attack on Titan. É que no fim desse anime, o Titã, na cena final, ele pega a mãe do menininho e come ela. E arranca a cabeça dela. É um gigante. E você pode imaginar, né? Você tem 8 anos de idade. A sua mãe é a sua vida. E daí ela tem 8 anos de idade. E ela está assistindo coisas que endoideceriam qualquer criança. E foi chocante para mim ouvir das próprias bocas desses jovens coisas do tipo, eu não devia ter assistido isso, mas a partir do momento que eu comecei a assistir, aí foi. Então a maioria das pessoas disseram que eles eram de 8 a 10 anos de idade quando eles começaram a assistir animes. E essas crianças que nós conversamos nem pareciam ter 10. Quando eu tinha 3 ou 4 anos de idade, meu irmão me apresentou Dragon Ball. Foi meu irmão mais velho. E daí ele saiu e eu continuei assistindo, e eu assisti aquilo por anos, quase todos os dias, um episódio. E eu ainda consigo lembrar de quase tudo que eu assisti. Uau, com certeza, deve ter feito um grande impacto como criança, né? Você absorveu aquilo tudo e daí fica na memória. Porque veja só, o personagem do Vegeta, por exemplo, ele tem tendências suicidas,
ele tenta matar o Boo e daí todas essas coisas. Então a sequência para mim foi uma coisa muito marcante que ficou na minha memória por vários anos e até hoje eu não esqueço. Você tinha uns 8 anos? Não, eu tinha uns 3 ou 4 quando eu comecei. Cara, você nem lembra direito da vida sem Dragon Ball. É, mas veja só. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu assisti Attack on Titan e eu lembro que era bem sinistro esse desenho. É mesmo. Depois que eu conversei com essas crianças nessa feira, eu pesquisei no Google e eu assisti a cena, e só assistir a cena eu já me senti assim, pesado. Eu falei, cara, eu tive que desligar, falei com a minha esposa, eu falei, nossa, que isso, eu não acredito, eu me sinto mal só de assistir isso, e eu não tenho 8 anos de idade. É, eu lembro quando vocês me mostraram esse clipe, e era bem sinistro. Então, aquela menina disse que começou a assistir animes porque o pai dela tinha toda essa coleção de Dragon Ball Z em casa em VHS, e daí nós vemos um padrão, né? O Dragon Ball fez sucesso justamente nos anos 80 e 90, e em algum momento foi difícil de conseguir animes. Era preciso você ficar trocando fita VHS com as pessoas, ou ir para a internet baixar dublagens e legendagens de fãs que eram bem ruins e tal. Era mais difícil de conseguir. Só que essas crianças de hoje, elas estão recebendo esses desenhos diretamente nos canais infantis. E eu fico curiosa para saber o que será que tem nos animes, por que será que as pessoas ficam tão grudadas neles, querendo assistir todos os dias, porque lá em casa a gente tinha alguns desenhos animados clássicos, antes da gente ter conhecimento sobre essas coisas, que a gente assistia de tempos em tempos, mas não era uma coisa que a gente via todo dia, sentava e tal, e ficava fascinado e tal. Então eu me pergunto, o que será que tem de diferente no anime ou nos Dragon Ball para poder a pessoa querer assistir todo dia? É porque tipo uma série, talvez, porque eles colocam ali, né, continua na próxima semana e tal. E em outros desenhos você simplesmente assiste e a história acaba. Mas tem um monte de absurdos no Dragon Ball Z, desculpa dizer isso, mas eu tentei entender algumas coisas das histórias, mas tipo, cara, não dá, não sei como é que as pessoas ficam ali, eu quero voltar semana que vem assistir, e os episódios têm 1 hora e tal? Não, são só 20, 25 minutos, mas normalmente eles colocam hoje em dia um cada dia, um por dia mais ou menos. E tudo bem porque os países fora do Japão começaram a transmitir depois do Japão, então daí eles conseguem transmitir um por dia. E depois eles vão repetindo. Então são mais de 600 episódios, então você pode literalmente ter 2 anos todos os dias assistindo Dragon Ball. Cara, é insano. Então aqui tem um outro grupo de crianças que nós encontramos no mesmo congresso e nós perguntamos para eles como eles começaram a assistir animes e por que eles foram para esse congresso. Meu primeiro anime foi o Attack on Titan e ele é a razão porque eu comecei a assistir isso. Ele falou assim, cara, você devia começar a ver isso aqui na Netflix, acho que você vai gostar. E daí eu comecei a ver Death Note e um monte de outras coisas. Legal. E você também está nos animes, qual foi o seu primeiro anime? Olha, meu primeiro anime foi Heaven's Lost Property. Eu comecei assistindo esse tipo e depois eu passei para outros. Com que idade você tinha começado? Uns 10, uns 11. Então, Heaven's Lost Property e Death Notes, o que está acontecendo com esses nomes? Então, escute isso. Heaven's Lost Property foi bem interessante, que a gente já tinha ouvido falar dele, então perguntamos para ele sobre o que é isso. Daí ele diz... Tem essas mulheres robôs que caem do céu e é um anime de harém. Então, o protagonista, ele tem todas essas mulheres ciborgue que podem literalmente fazer qualquer tarefa. E ele gosta delas. Então, eles são robôs sexuais? Mas elas são programadas para fazer tudo que o mestre quer que elas façam. E quem que é o mestre? Como é que você descreve ele? Ele não sei, ele é tipo o cara tirano que vive lá em cima. Então, ele não é apenas jovem, esse é o primeiro contato dele com o anime. Mas imagina, esse anime, robôs sexuais, pela falta de termo melhor, elas vão fazer qualquer coisa que o mestre quiser e a gente pergunta, quem que é o mestre? Aí ele diz, não, é esse cara tirano que vive no céu. Então a gente, cara, tão previsível, eu sabia que ele ia dizer isso, mas ouvir da própria boca dele foi, assim, surpreendente. E passando essa informação como se não fosse nada, né? A dessensibilização que acontece é terrível. E o que nós discutimos nesse documentário foi que existe uma quantidade
absurda de temas religiosos dentro desses animes. E, tipo, quando a gente pega vários filmes para poder analisar, tem alguma imagem religiosa, algum tema religioso, mas eles estão em camadas, estão meio escondidos e tal. Mas aqui, existem animes que basicamente estão chamando o cara mal, usando o nome de Deus para chamar o cara mal, dando o nome de Deus para ele. E isso é bastante alarmante para mim, porque existem muitos dessas crianças assistindo essas coisas e eles não têm a menor ideia, o menor contexto, e eles não sabem nem por que isso é ruim. E eu tô aqui, tipo, olhando pra eles e pensando, cara, eles são crianças pequenas, são jovens, estão assistindo essas coisas. E tem crianças mais jovens que essas ainda, que o primeiro anime delas foi o Attack on Titan, que é aquele que a gente falou que o gigante arranca a cabeça da mãe do menino. Então vamos direto ao ponto. Vamos entrar na saga Dragon Ball. Os caras bons do time, os bonzinhos, eles são o time Dragão. Então, do ponto de vista bíblico, já tem uma coisa errada, né? Soa ruim. Quem é o dragão? Apocalipse 12:9 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, já de cara, a gente tem aqui um time que é o time, basicamente, o time Satanás, né? Que é a imagem do dragão. Então, a música tema canta isso. Então, você tem essa música repetitiva que canta dragão, dragão, balança o dragão, venha me pegar. O que será que nós estamos cantando aqui? Será que é algum tipo de encantamento mágico? O que está acontecendo? Então, o tempo todo nesse anime é mostrado o misticismo oriental, eles não escondem isso de forma alguma. E aqui você vai ver o Goku, por exemplo, chamando os espíritos elementais para entrar nele e dar poder para ele. Escute aí o que ele está falando. The rivers, the trees, the wind, all the living things in nature. Please offer me your energy. I ask of you, please. I almost have enough. The power is coming to me. I can feel all of it completely surrounding me. Just a little bit more. Here it comes. All right. I feel it getting closer now. There, it's done. If this won't stop him, then nothing will. Parece tão brega. Mas você pode ver que, basicamente, magia elementar e bruxaria, chamando os elementos e tal para ganhar poder, é basicamente bruxaria. Nós vemos essas coisas o tempo todo nesse anime. Aqui, por exemplo, nós vemos um círculo dos familiares e amigos do Goku. E como você pode ver, a mulher ali atrás, ela tem tipo o rosto de Satanás ou um dragão no vestido dela. Eles estão canalizando a energia interior deles no Goku. E estão levitando. E esses Saiyajins, eles estão segurando as mãos, tipo, para poder invocar um espírito, para poder possuir ele. Não, é para poder tornar ele num deus Saiyajin. Ah, ok, menos pior. Então, eles não estão nem escondendo as coisas. Quando eu escuto as pessoas falando assim, você pode desmascarar o desenho Dragon Ball, meu desenho preferido e tal, eles querem saber o que está errado com o desenho. O que nós vamos desmascarar ali? Tá tudo explícito, nós não estamos mostrando nem a metade do problema. No documentário a gente faz uma análise muito mais profunda e mesmo no documentário a gente não consegue chegar nem na metade dos problemas. Então, o que está acontecendo? O que vocês acham que as pessoas não conseguem ver o que está errado? Eu acho que tem uma coisa assim bem alarmante para mim quando as coisas que a Bíblia diz especificamente. Quer dizer, eu estou falando de cristãos, né? Se o cristão está sentado e ele sabe das coisas, e ele consegue sentar e aquietar aquela voz que está falando com ele, tem espiritualismo acontecendo aí, tem pedofilia acontecendo aí nesse negócio que você está vendo. Você sabe que está errado, mas você senta lá e assiste a si mesmo. Eu acho que quando a gente faz isso, nós estamos abafando a voz do Espírito Santo, e isso torna mais difícil discernir a verdade no futuro. Então, eu acho que é isso que está acontecendo na realidade. E como criança, você sabe, a criança confia que os adultos que estão fazendo essas coisas estão fazendo uma coisa que não é ruim, ou seja lá o que for. Eles vão simplesmente sentar e absorver tudo isso, e a cabeça deles vai ficar toda confusa e bagunçada. Acho que tem uma coisa a ver com a pressão do grupo
grupo também, né? Nessas conferências você vê pessoas de todas as idades tranquilas com esse assunto e você pode se sentir talvez meio desconfortável se você não estiver seguindo o mesmo padrão. Cultura, né? Então muitas pessoas argumentam nesse sentido, dragões, é o Japão, né, e tal. Ok, é o Japão e eles adoram dragões, continua errado, isso não faz a coisa ficar certa. Há alguns anos atrás, um amigo veio até mim e me disse, eu estou assistindo um novo anime, o nome dele é The Devil is a Part-Timer. Basicamente, Satanás é a pessoa mais má que existe, e aí ele vem para a Terra para trabalhar com fast food. Aí eu perguntei para ele assim, onde é que você encontrou esse anime? Ele, alguém na igreja me indicou. Então alguém na igreja indicou para ele um seriado que fala sobre Satanás ter um trabalho de meio período. Uau. Então, nós vamos aprofundar um pouco agora na história dos personagens. O Goku, ele é o personagem principal, é o protagonista, né? O herói principal, sei lá o quê, do desenho. E eles até chamam ele de Salvador aqui, veja só. Take heart, Bardock. A savior has been born. One who has the power to save the innocent from people like Frieza. And you. Uau, é bem específico, né? Um salvador nasceu para salvar as pessoas deste inimigo, né? Então, eu me pergunto, isso se alinha com algum tipo de religião japonesa em que eles têm algum tipo de salvador? Porque para mim, isso parece muito cristianismo. As outras religiões pregam uma espécie de elevação da pessoa, do ser, e o cristianismo prega um salvador que vem de fora para salvar a pessoa perdida. Então, qual que é a conexão disso com qualquer religião japonesa? Eu acho que em outras religiões existe assim alguns aspectos em que talvez eles comparem Buda como um salvador, por exemplo, uma visão diferente da visão cristã de um salvador. Eu acho que Buda ensinou você a procurar o seu interior para chegar ao Nirvana, ou seja, você pode se tornar Deus. É a filosofia da nova era. Mas a ideia de um salvador que vem de fora é bem judaico-cristã, o que é exatamente o que acontece nesse anime. Goku é de outro planeta, ele está na Terra, mas ele vem de outro planeta e, como você disse, é uma profecia que foi dada ao pai dele. Então, é uma profecia que foi dada ao pai dele de que um salvador nasceria para salvar as pessoas. Qual é o nome do pai dele? Bardock. Ok. Bardock? Mas voltando para aquilo que você estava falando sobre o conceito de Salvador, né? O cristianismo no Japão, eu olhei, é tipo uns 3%. Não, é menos. É 0,7% a 1,5%. Então pense nisso, uma cultura inteira, um país inteiro, com cerca de 1% de cristianismo, e no entanto, todo anime que nós olhamos, todos eles que nós olhamos, tem algum tipo de paralelo bíblico, e muitos deles não estavam escondidos. Eu estou falando de pessoas vestindo crucifixo, cruzes gigantes saindo do chão, ou então pessoas que estão indo para a batalha são chamadas de anjos, e elas são de uma raça ancestral antiga, de longe. É loucura. Como Death Note, esse anime, mostrava, por exemplo, vários paralelos bíblicos, como um demônio dando uma maçã para o cara. Tem várias camadas de paralelos ali, de formas diferentes. O que eu acho interessante nisso é que as pessoas costumam dizer, eles estão só pegando a inspiração da Bíblia, colocando algumas coisas legais no meio e tal. Mas, tipo, se você está fazendo algo inspirado na Bíblia, de vez em quando você vai querer fazer assim, colocar os caras bons representados como sendo os caras bons, ou de vez em quando o contrário. Mas é sempre de cabeça para baixo, é sempre de ponta cabeça, sempre os caras maus têm algum tipo de conexão com Deus, e os caras bons, legais, são os demônios, ou coisa do tipo. Quando você vê esse tipo de consistência, você não pode simplesmente dizer, foi um acidente, ou colocar ali porque ia ficar legal. Não, existe um propósito, e eles sabem o que isso significa, e eles estão colocando isso assim mesmo com o sentido oposto. Enquanto você falava sobre os caras bons e os caras maus, isso me fez lembrar de Seven Deadly Sins. Nesse anime, os caras bons são chamados os pecados, e os caras maus são chamados de 10 mandamentos. E os pecados querem destruir os 10 mandamentos porque existe uma profecia dizendo que os mandamentos vão matar os pecados. Então, se você tem todo um anime onde o propósito é destruir os 10 mandamentos e os 7 pecados mortais é quem vão fazer isso, eu apostaria que isso foi inspirado por Satanás. Então, nós falamos sobre esse bastante aqui nesse documentário. Parece que estou fazendo propaganda, mas eu estou muito animado de poder dar essa informação para as pessoas, porque tem tanta gente assistindo isso. E, especialmente, eu quero que os pais saibam disso.
Porque nós recebemos muitas mensagens de pessoas dizendo: "Ah, meu filho assiste isso, sobre o que que é isso?" Eles nem sabem sobre o que é o assunto do anime. Eles não sabem que há um anime em que os 7 pecados mortais são os heróis e eles estão lutando contra os mandamentos. Então, como eu disse, o Goku foi enviado de outro planeta, eles chamam ele de Salvador, mas escutem a história dele, como ele foi enviado para a Terra. We send adult fighters to planets with strong inhabitants, but to planets with weaklings like Earth, one of our babies is sufficient to carry out the order. Kakarot was sent to clean up this planet, but he obviously forgot his mission. Kakarot, what have you been doing here all these years? Your mission was to terminate all life on this planet. Why haven't you carried it out? Então, como você pode ver, ele não foi enviado para a Terra para ser um salvador. Ele foi enviado para a Terra pelo Frieza, que é uma espécie de Deus lá, enviou ele para a Terra para destruir a Terra. Mas quando ele veio para a Terra, alguma coisa aconteceu, ele teve tipo um acidente, esqueceu o que ele estava fazendo aqui e agora virou um salvador. Ok, sério? É isso mesmo? Ele teve um acidente e bateu a cabeça, então ele perdeu todas as suas memórias. E ele perdeu sua memória, perdeu sua missão, perdeu... Ele era para ser uma má pessoa. Então, mas eles não estão escondendo quem esse personagem é. Se qualquer pessoa fizer qualquer pesquisa que seja, não é difícil. Eu olhei no Google, o Rei Macaco. Se você pesquisar no Google Sun Wukong, que é o Rei Macaco, a primeira coisa que aparece é: o personagem de Son Goku em Dragon Ball é baseado em Sun Wukong, como atestado pelo seu rabo de macaco, cajado e nome, que é simplesmente a leitura japonesa do mesmo nome em chinês. Então, o nome dele literalmente é Sun Wukong, mas em japonês, em vez de chinês. Então vira Son Goku. Ele é o Rei Macaco. Agora, se você sabe alguma coisa sobre a mitologia do Rei Macaco, nós vamos olhar algumas comparações entre ele e o Rei Macaco. E quem é esse Rei Macaco? O personagem Son Goku é baseado no personagem mitológico chinês chamado o Rei Macaco, que no mito é convidado para o céu e acredita que receberá um lugar de honra como um dos deuses, mas em vez disso é feito o protetor dos cavalos, essencialmente um limpador de estábulo, que é o pior trabalho do céu. Ele se rebela e se autoproclama o grande sábio ou igual no céu. Então, como você vê, o Rei Macaco, a mitologia do Sun Wukong, é sobre esse cara que voa por aí, numa nuvem. Ele tem um rabo de macaco, ele tem um bordão idêntico ao Goku. E ele recebe um convite para ir para o céu. E quando ele chega lá, ele acha que vai ter um ótimo trabalho. E eles dizem para ele: não, você vai ser o rapaz do estábulo, você vai limpar os cocô de cavalo e tudo. Então ele volta para a Terra e ele quer provar que ele é bom o suficiente. Parece Lúcifer, né? Dizendo: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, eu vou poder fazer melhor sem as tuas leis e tal. E ele acabou sendo enviado para a Terra justo como Son Goku, que é o herói do desenho. E no desenho existe uma árvore que é chamada Árvore do Poder. E ela também é conhecida como a Árvore da Morte. Agora pense a respeito. Que árvore tinha um fruto que ia fazer você morrer? A árvore do conhecimento. E ela é chamada de a árvore da essência divina. É uma árvore divina que é chamada árvore da morte. E aqui diz que o inventor dela foi Deuses, com D maiúsculo. Então, nós sabemos que árvore é essa. Agora veja isso. Há até mesmo uma história semelhante de uma árvore no jardim, como em Sailor Moon, distorcendo o conceito da árvore da vida. Ela é chamada de árvore do poder, às vezes referida como árvore da morte também. Mas uma vez mais, você pode ver a inversão da verdade, porque quando se come dela, a pessoa ganha mais poder. Somente Kai, que são reis do universo, e dragões eternos podem comer dos frutos. You mean I'm not allowed to eat any of that? You got that right, buddy. That tree there, it belongs to the great King Yama. And only he can eat the fruit. Aw, come on! Just one piece! Se eles seriamente estão tentando buscar inspiração na Bíblia, eles deviam pegar do jeito certo. Comer da árvore é errado, né? Então, mas você notou como a coisa está invertida? Você notou como o Goku está desejando a árvore e o outro cara está tentando impedir ele de chegar na árvore e está escrito inferno na camisa dele. Então, ao invés do demônio estar ali tentando a Eva comer do fruto, a coisa está invertida. É o Goku que está desejando: não, cara, só um pedacinho. E o outro cara está protegendo a árvore: não, é só para o rei.
Mas a gente vê que as pessoas comem desse fruto e se transformam num super-herói fantástico e tal. Mas, cara, o tempo todo a gente vê esse tipo de coisa nesses desenhos. E em todos os animes que nós analisamos nesse documentário, tem uma árvore da vida ou de qualquer coisa que ela é sagrada e que quando eles comem dela, eles ganham algum tipo de superpoder. Isso mesmo, tem no Sailor Moon, tem no Neon Genesis, tem no Seven Deadly Sins. Sempre tem esse aspecto de uma árvore que está no desenho e que ela tem um papel importante na história, né, do desenho. Então, para mim, isso diz muito sobre de onde está vindo a inspiração. Full Metal Alchemist também tem uma. Então, isso é interessante. No documentário a gente aprofunda bem mais nesse assunto, mas só para te dar uma ideia dos personagens que são familiares do Goku ou que estão no mesmo que são o mesmo time dele, o time Dragão. Nós temos ali o Senhor Satã. É isso mesmo. Ele aparece como sendo um cara bom no desenho, um dos heróis. Eles não estão escondendo isso. E eles apresentam esse personagem dessa forma assim. Ei, o Senhor Satã, é ele, levanta as mãos, dá poder para ele. Mom, it's Mr. Satan. I recognize that voice anywhere. Everyone, it's him, Mr. Satan. Raise your hands. It's him, the É assustador. Eles chamam ele de Salvador e plantando essas sementes e tal. Tem certeza que não foi uma tradução? Eu assisti nas duas versões em mais de um idioma e em todas elas diz Senhor Satã e colocam ele como Salvador. O curioso é que eles apresentam esse personagem como ele tenta ser o cara que é o governante do mundo, o rei do mundo, mas não é ele, na verdade é outra pessoa. Então ele é essa figura meio inventada e eles estão mexendo com a sua cabeça de todas as formas possíveis. Ok, então tem aí o Senhor Satã, que é um dos heróis, está no time Dragão. Goku, que é o Rei Macaco, que é uma história paralela de Lúcifer sendo enviado para a Terra, sendo expulso do céu. O filho dele, o Gohan, é casado com essa mulher de vermelho, ironicamente vermelho, mas também podemos chamar de escarlate, que tem uma cabeça de um demônio no peito dela. E juntos eles tiveram essa filha chamada Pan. Pan, P-A-N, que era um deus grego que, pela falta de um termo melhor, era adorado como um demônio, e ele era essa pessoa perniciosa que ia para todos os lados, dormindo com todas as mulheres, causando pânico. Pesquise aí no nosso canal, Peter Pan, a gente tem um vídeo sobre isso. É isso mesmo, a gente tem um vídeo sobre Peter Pan, dá uma olhada lá e lá a gente fala disso. Então, quando você vê essa ideia de que Satanás tem chifres e pernas e pés de cabrito e tudo mais, isso vem de Pan, que é esse deus pagão da Grécia. Nesse desenho, as pessoas morrem e daí elas têm uma auréola sobre a cabeça, elas ainda estão vivas. É bem confuso. Quando eles morrem, eles voltam e tal. Mas existe céu e inferno. Descaradamente eles colocam, inclusive os demônios com escrito inferno na camiseta, no peito. E o juiz sobre a humanidade. Quando você morre, você precisa encontrar com o juiz, não é? Quem é o juiz? Do desenho ou da verdade? O de verdade é Deus. Nesse desenho é o rei Yema. E nós pesquisamos e descobrimos que o rei Yema é baseado no deus budista e do leste asiático, Yama. E quem é Yama? Yama no leste asiático e na mitologia budista é algumas vezes o deus do inferno. Então, quem é o rei do inferno? Satanás. Então, o rei Yama tem esses grandes chifres, todo mundo que trabalha para ele tem chifres, são basicamente os anjos, né? Todos eles têm chifres. Então, todo mundo nesse lugar de julgamento são demônios e o rei do inferno. E se você olhar a raça, diz que a raça deles é demônios. Então, aqui tem uma foto, um desenho do deus da morte e o deus do inferno, segundo a mitologia budista. Então, é uma completa inversão. Eles literalmente olharam para a Bíblia e disseram, vamos inverter os papéis aqui e fazer um desenho animado em cima disso. Então, esse rei do inferno, esse rei Yama, ele está decidindo o destino do Goku, se ele vai para o céu ou para o inferno. O destino de todos. Ok. E nessa cena, o Goku, na verdade, quer ir para o céu
Mas para chegar lá, ele tem que viajar pelo caminho da serpente. E é literalmente pelo caminho da serpente. E ele não é nem reto, nem estreito. Venta bastante e tem que viajar por lá para chegar no céu. E se ele cair, ele cai para o inferno, onde a árvore está protegida por um demônio. É totalmente invertido. A árvore está no inferno. E eles têm todos esses paralelos bíblicos aí, mas tudo ao contrário. Então, uma coisa é você não ter exposição bíblica nenhuma e assistir isso, outra coisa é você saber o que diz a Bíblia e assistir isso. Imagina a confusão na mente da pessoa. E para crianças, pense nisso. Você provavelmente não está tendo ainda esses estudos bíblicos aprofundados de que Deus é o Senhor de toda a justiça e que Ele é o juiz justo e tudo isso. Para criança, você está contando histórias de criança, como Adão e Eva, isso, aquilo e tal. Uma vez na semana, talvez, por 1 hora na igreja. Agora veja o que a Bíblia diz. Isaías 33:22 diz: Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Então não é o rei Ema, não é o rei do inferno, o rei dos demônios, é o nosso Senhor, e Ele é um juiz justo. Ele não está lá em cima com chifres e essas coisas. Ele quer salvar todos nós. Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Desenhos como esse estão invertendo as coisas totalmente. Você vai para o céu, e aí você encontra esse cara com chifres, que manda você para o inferno ou não. Imagina chegar no céu, ser julgado e ir para o inferno, e daí aquela árvore vai sempre te lembrar daquilo que você perdeu no céu. É tão confuso. E eu acho bastante perturbador que um personagem satânico é que definiria o seu destino. Isso faz duas coisas. Coloca na sua cabeça uma confusão bem grande, do tipo, será que é Satanás que é mais forte? Ou está colocando a ideia de que Deus, na verdade, é mau, de que ele é satânico, ou algo do tipo. Você entende o que eu estou dizendo? É bem confuso. Mas é aí que tá. Os personagens que têm os nomes mais descarados mesmo, como o Senhor Satã, por exemplo, ele não tem chifres, ele tem um Black Power. Parece um cara engraçado com quem você gostaria de sair, mas daí você vai e encontra o rei depois da morte, e ele tem chifres, e é chamado de rei do inferno. Então, é como se eles estão colocando esses títulos nos heróis. Pan, Rei Macaco, Satã são os heróis. Mas todas as pessoas que representam a Deus de alguma maneira, que estão aí lá em cima e tal, são os inimigos. São todos os que têm chifres e garras e coisas desse tipo. E tem um verso interessante em Atos 17:31 que diz: Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Né? Deus não é esse personagem malvado. Ele julga com justiça por meio do homem que ele destinou. E quem é esse homem que ele destinou? E disso ele deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A Jesus. Então, literalmente, é como Deus está julgando o mundo em justiça, e o modelo que ele usa para julgar é o seu Filho, Jesus Cristo. Nós nem chegamos a entrar nesse assunto ainda, mas eles estão mudando o conceito de quem Jesus é. E quando a gente divulgar o documentário, vocês vão ver que os personagens que mais parecem com Jesus em sua descrição, na verdade, são os personagens maus, são os inimigos. São aqueles que o Goku está lutando contra eles. É uma grande inversão. Então, quem está no inferno? No inferno estão os vilões como Frieza, Cell. Você quer dizer aquelas pessoas que têm as características de Jesus? Exatamente. Mesmo o Vegeta, ele vai para o inferno também. Uau! Quando você vê o documentário, você vai entender por que nós estamos dizendo que essas pessoas têm as características de Jesus. Não há dúvida quando você olha os personagens e compara. Salmo 75, verso 7 diz: Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Isso é incrível, cara. É Deus que faz isso. Então, resumindo o que a gente está falando aqui, não são os desenhos em si, mas a forma como eles estão apresentando os conceitos. Ou seja, a gente não está dizendo ninguém nunca devia falar sobre pedofilia, ninguém nunca devia falar sobre bem versus mal, ou mesmo sobre espiritualismo e coisas do tipo. Mas em que luz isso está sendo apresentado? Eles estão promovendo a pedofilia? Eles estão promovendo a adoração de demônios? Ou eles estão promovendo todos esses atos de violência e enviando as pessoas para o céu por causa deles? Esse é o problema mais profundo aqui. Então, quando você ouviu a menina Bulma discutindo na mente dela por que ela deveria levantar o vestido, ela estava tipo, bom, é quase a mesma coisa que uma roupa de banho.
E acho que tá ok se eu mostrar qualquer coisa, e se eu conseguir o que eu quero, ele consegue o que ele quer, e daí ela mostra pra ele. Ela tá tipo assim, eu enganei ele pra ele pensar que isso me incomoda. E o que eu acho é que isso tá programando uma menina de 7 ou 8 anos de idade, que tá assistindo esse desenho, pra poder pensar, uau, então não é nada demais se alguém me vê de roupa íntima, é quase a mesma coisa que estar com uma roupa de banho, um biquíni. Então eu acho que isso normaliza atos imorais. É super confuso. Então, eu quero mostrar pra vocês esse último clipe, porque esta é uma cena em que o Trunks luta contra um cara chamado Zamasu. E eles são tipo dois seres que se fundem num só. E presta atenção nas palavras que ele usa. Bem no começo ele já diz, eu sou, aí 3 pontinhos, e ele vai dizer que ele é imortal, que ele é Deus, que você não pode me derrubar. Ele está lutando contra esses humanos. Você não pode lutar comigo, você não pode me derrotar e tal. E todas as pessoas do mundo enviam poder para ele, para ajudar ele a vencer esse Deus imortal. Presta atenção. If we're not careful, our dream of utopia is going to be ruined before it's even begun. Because these insolent mortals continue to defy and profane us. It's time to show them divine perfection made whole. Show your reverence and bow down. My form is justice. And my form is the world. Worship me. Give praise unto me. Me, the invincible, the almighty and divine. Now to rend the land and cleanse it of all that is impure. So begins the Jubilee, heralding the arrival of a divine new world. This is the definition of justice. Power, wisdom, flame and light return with vengeance to consecrate anew this defiled planet. And now the unclean world, stained with the violent plague of mortal kind, is remade. Born of divinity by divinity, paradise sanctified. What a beautiful sight it is. The end of this wretched world. Not so fast! It's not over yet, Samasu! You'll see! Like I said before, you're going to have to go through me first! The lack of reverence you two exhibit in trying to lay hands upon a god. It is the worst kind of sin. Gods are meant to look down on mortals. You insignificant beings are not worthy of touching our flesh so casually. And yet, in spite of that fact, you have committed countless acts of humiliation against me, transgressions that are punishable by death. Blades of judgment! I'm everlasting! Tell me, how will you escape my justice next? Compared to gods, then of course we're weak. But you can never make me ashamed of that. Because when mortals do join forces, that's when we can do anything. Because believing in our fellow man and helping each other to survive, that's what redeems us. That's what makes us who we are. Makes us worthy. That's what gives us our real power. Get it, Chance! You got this. We've got your back. Energy. It's flowing in from every living thing in this world. Share your power with me! I don't care how much energy you collect. It will never compete with the gods! E você ouve a música celestial tocando no fundo. Oh, isso é pra criança, né? É, pra criança. Corta aquele cara no meio, desse jeito. Mas vocês viram o diálogo? É todo sobre, tipo, a humanidade indo lutar contra Deus e quem se importa com Deus, sua justiça, tudo isso. A gente vê isso o tempo todo nos animes. A gente fala também sobre isso no Death Note, justiça. Mas é tão errado como eles apresentam a Deus, é tão diferente do Deus da Bíblia que a gente conhece. O Deus da Bíblia, ele não ataca os seres humanos desse jeito. Ele morre pelos seres humanos. Falando de seres humanos, eu me pergunto como serão as relações humanas nesse desenho, como eles apresentam elas. São baseadas em autoridade, em seguir as regras, em coisas assim? Eles não seguem. Não existem regras.
Até mesmo o anime tem o slogan da Disney. Veja só. Sometimes a guardian must follow his heart instead of the rules. Inacreditável. É incrível escutar esse pensamento similar vindo de tantas produções diferentes, porque quando você pensa a respeito, esses caras estão no Japão, eles não estão chamando isso de Disney, você entende o que eu quero dizer? Qual que é o slogan que a gente coloca aqui e tal? Eu tô animado, pessoal, eu quero ver esse documentário. Eu também quero. É algo diferente de tudo que a gente já fez antes. A Michelle, por exemplo, desenhou cada um de nós no formato de anime. Então não vai ser a gente falando no documentário, vai ser as versões animadas da gente. Mas nós falamos sobre isso em maiores detalhes, falamos sobre um monte de outros animes também. E é como uma coisa progressiva, porque a gente começa falando dos mais antigos, né, que eram meio que o portão de entrada para esse mundo, como Sailor Moon, Dragon Ball e tal. E daí nós passamos para a nova geração e para a nova geração, até chegar no que está passando na Netflix agora mesmo. E é um ataque aberto à lei de Deus. É um ataque direto a Deus. Enquanto antigamente o negócio era meio bonitinho e tal, engraçadinho, o macaco rei e tal, agora está no nível, nós somos os pecados e vamos matar os mandamentos. É por aí que as coisas estão indo. Então nós queremos dizer para vocês, pessoal, se você é um doador do Patreon, você vai ganhar esse documentário antes de qualquer pessoa. E nós agradecemos vocês por nos ajudarem, nos apoiarem nesse ministério e dar a nós a oportunidade de ter como produzir esse tipo de material, que isso dá muito trabalho. A gente gastou o que até agora? Uns 2 meses direto nisso e muito tempo investido para poder juntar as coisas, não é fácil, é um monte de pesquisa e a Michelle teve que aprender um programa novo completamente, ela fazendo um ótimo trabalho e agora nós temos chibis, né, bonequinhos que vão aparecer na tela agora mesmo e tal. Nós tentamos fazer isso o mais criativo possível. Mas definitivamente esse é um assunto sério, é uma coisa séria, e nós não fizemos isso para qualquer pessoa. Nós fizemos isso para as pessoas que pediram para nós e que nós tivemos o quê? Quantas pessoas perguntando sobre animes e fazendo comentários? Centenas. Todos os vídeos que nós fazemos, parece que não interessa do que a gente está falando. A gente pode estar falando sobre mudança climática, por exemplo. E alguém está lá, cadê o anime? Cadê o documentário do anime e tal? Então, nós queremos dar um alerta já de cara sobre esse material. Isso aqui não é um tipo de documentário que você vai adicionar à sua coleção da Little Light. Nós não estamos tentando ganhar dinheiro com ele. Isso aqui realmente é para pessoas que estão lutando com esse assunto e nós queremos mostrar para você sobre o que é essas coisas e por que você não deveria estar enchendo sua mente com essas coisas. E se você é um pai preocupado, realmente eu estou pensando nisso. Se você é um pai preocupado, assista. Mas nós não queremos seduzir ninguém para essas coisas, porque uma criança pequena pode ver esses clipes e ficar interessada e tal. E nós não queremos as pessoas hipnotizadas por isso. Então não mostre para qualquer pessoa que não tenha assistido animes. Isso aqui é especificamente para pessoas que já viram isso e querem entender o que está errado com os animes. Então pense nisso, ore sobre isso como projeto, tenha discernimento para poder saber se você deve assistir isso com seus filhos e ter uma discussão com eles, ou se você já foi exposto a essas coisas e você ore por nós nesse projeto, porque eu acredito que tem uma coisa realmente sinistra e sombria ligada a esse gênero de produção e tem um monte de pessoas que realmente estão presas nisso e continue orando por nós. Nós agradecemos vocês muito e amamos vocês, Deus abençoe, até sexta-feira que vem.